Bom dia, meus irmãos. Vamos nos reunindo, tomando os lugares para a gente dar início ao nosso culto. Vamos nos reunindo. Hoje nós faremos a leitura dos Salmos de número 9. Salmos número 9, nós estamos sem a projeção no momento. Peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Salmos capítulo 9, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói os ímpios, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, ó Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os louvores, e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz conhecido o teu nome, ó Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Amém? Irmãos, esse salmo ele nos fala sobre o regozijo, a alegria que nós podemos ter na justiça de Deus, que é verdadeira. Porque a nossa justiça, meus irmãos, a nossa justiça ela é muito falha. A nossa justiça, sendo humana, ela produz muitas coisas boas, mas ela produz um tanto também de injustiças. Até o mais bem intencionado das nossas ideologias, a mais bem intencionada das nossas ideias, os nossos movimentos sociais, políticos, enquanto humanos, eles produzem coisa boa, mas um tanto de injustiças e um tanto de coisas más também. Porque a nossa justiça é imperfeita. Na nossa justiça a gente não consegue encontrar plena alegria e pleno regozijo, como o salmista iniciou esse salmo lindo, maravilhoso. A gente tem, por exemplo, hoje, pessoas que levantam bandeiras em nome de diversas ideologias, mesmo quando há guerras, né? O lado que mata menos ou que mata mais. As pessoas dizem que a guerra tem dois lados, mas a guerra tem três. Tem sempre o terceiro lado que não é bélico, que não levanta bandeira nenhuma, mas que morre, que é o lado de quem está morrendo, né? Então a nossa justiça, ela produz muitas coisas boas, muitos bons frutos, mas também um tanto de coisas más e de coisas ruins, porque a nossa justiça não é boa, não é perfeita. A nossa justiça não é perfeita, mas a do Senhor é. E ele fala que o necessitado não será para sempre esquecido, e que a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente, porque o Senhor está sentado no trono e Ele julga retamente. Ele julga retamente, a justiça do Senhor é verdadeira, é plena, e é por conta da justiça do Senhor que nós cremos na justiça, é nela que nós esperamos. É por meio dela que nós podemos levantar a bandeira da justiça e agir de maneira justa nas nossas relações, no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos, porque nós cremos na justiça do Senhor, que é plena, diferente da nossa, que é humana e falha. Então que nós possamos, na abertura desse culto, meditar na justiça perfeita do Senhor e nos alegrar nela, porque ela é perfeita. Amém? Vamos orar.
Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é justíssimo, porque a Tua justiça é real, Senhor. Porque o Senhor é alto refúgio para o oprimido, o Senhor é torre segura para o necessitado. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque nós cremos e confiamos, Senhor Jesus, na Tua justiça. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é cheio de graça e nos abençoa todos os dias com a Tua bondade. Nós queremos Te louvar nessa manhã, queremos cantar louvores ao Senhor, queremos meditar na Tua palavra, que o Senhor possa edificar os nossos corações como irmãos, como Tua igreja. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos
feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos por esse dia, por hoje ser domingo, dia do Senhor, dia em que a igreja escolheu, por escolha divina também, para cultuar ao Senhor, porque nesse dia o Senhor ressuscitou. Nosso Senhor ressuscitou, nosso Salvador, que morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou. E nós estamos felizes, nosso coração agradecido por tanto que o Senhor fez por nós, primeiramente perdoando nossos pecados, salvando a nossa vida, e também por todas as provisões que o Senhor tem enviado para a nossa casa, para a casa de cada um. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer por este culto, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Que a palavra do Senhor, ela entre em nosso coração, nos dê vida, nos vivifique, nos abençoe. Nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor, te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. Na semana que vem nós vamos começar uma nova jornada de pregações a partir do credo apostólico. Vamos examinar novamente, profundamente, a nossa confissão de fé a partir então da semana que vem. Então a semana que vem eu vou começar domingo que vem com a palavra creio, né? Eu creio. No outro domingo, dia 12, vai ser William, né? Em Deus, né? E assim nós vamos fazendo o andamento da exposição no credo apostólico.
Atos capítulo 11, do verso 19 ao 26, Atos 11, 19 ao 26 diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui mais ou menos, tá? Já mais ou menos 6, 7, talvez 8 anos depois da ressurreição do Senhor. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, nós estamos depois, né, da conversão do apóstolo Paulo, que se deu mais ou menos 5 anos depois da morte, da ressurreição do Senhor. 5 anos depois, então, que Jesus ressuscitou, Paulo se converte. E Paulo, ele se converte ainda, né, no capítulo 9 de Atos. E ele, depois de um tempo ali com os apóstolos enviam ele então lá para Tarso, a cidade onde ele nasceu, para ele ficar por lá, né? Alguns dizem que os discípulos não confiavam muito em Paulo, então eles enviaram Paulo para longe, né? Ficou isolado lá em Tarso por 2 anos. Só que Deus, meus irmãos, ele tem os meios de salvação e ele é soberano. E em Antioquia, há alguns que até então, nesses 5 anos, somente judeus eram admitidos na igreja. E se um gentil, né, um não judeu, quisesse participar, ele teria que se tornar judeu também, porque a igreja no início ela era judaica, né, feita por judeus, os discípulos todos eram judeus, Jesus era judeu. Então os primeiros 5 anos da igreja foram localizados em Jerusalém. Só que Jesus tinha dito, né, ir por todo mundo pregar o evangelho. Recebereis poder, ou descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Só que os judeus, eles permaneceram ali entre os judeus, tanto que em Atos 8, quando mais ou menos 4 anos depois, quase 5 anos depois que Jesus ressuscitou, houve uma perseguição, né? Os judeus foram espalhados por muitos lugares, mas eles continuaram pregando para judeus. Só que em Antioquia, é uma cidade na Síria, alguns não judeus, eles ouviram a palavra e também se converteram. E eles falavam gregos, né? E não eram, boa parte deles não eram judeus, né? Porque aqui, ó, no verso 19, os discípulos foram dispersos por causa da tribulação, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, desobedeceram essa regra, essa ordem, e começaram a anunciar o evangelho aos gregos, ou seja, aqueles que não eram judeus, verso 20. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos que não eram judeus, mas eram gregos, crendo, se converteram ao Senhor. E a notícia disso, né, chegou aos ouvidos dos discípulos. Os discípulos fizeram o quê? Eles enviaram então Barnabé, que era meio judeu, meio grego, né, que tinham
a boa cultura grega também, não apenas judaica, e enviou Barnabé para então ir até aquela igreja de Antioquia para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, verso 23, ele se alegrou vendo a graça de Deus ali, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem ao Senhor. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé então, que era um judeu grego-judeu, ele tem uma grande ideia que vai mudar a igreja para sempre. Ele, vendo a igreja de Antioquia, ele tem uma ideia assim que só pode ter sido de Deus. Ele lembra que 2 anos atrás, ele lembra de Saulo, ou Paulo, né? Ele lembra, espera um pouquinho, mas isso aqui eu posso ter uma ajuda de alguém que foi exilado, né? Foi mandado lá para Tarso, que era Paulo. Olha só, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, o levou para Antioquia. Meus irmãos, isso aqui mudou toda a história da igreja. Hoje nós estamos aqui por causa desse movimento de Barnabé. A igreja em Antioquia, os discípulos lá em Jerusalém, eles só pregavam para judeus, eles só convertiam judeus a Jesus, e aí algumas pessoas em Antioquia que não eram judeus se convertem. Os discípulos então mandam Barnabé até lá para ver o que acontece, né? A gente não sabe o que eles disseram para Barnabé. Provavelmente, né? Barnabé, inclui eles lá nas sinagogas que se converteram, enfim. Mas Barnabé olha aquilo lá e vê que é um movimento diferente. E ele pensa: quem poderá me ajudar agora? Lembrou de Paulo. E vai até Tarso em busca de Paulo, ou Saulo, Paulo, né? Aqui diz que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo era o nome judeu de Paulo, né? Paulo é o nome grego, Saulo é o nome judeu, né? E aí, olha só, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano inteirinho, ele, Barnabé e Paulo ou Saulo se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, então, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Aí passa-se mais 5 anos, a igreja de Antioquia cresce, e no capítulo 13, eles começam então a enviar missionários para pregar a gregos. A primeira igreja então que pregou fora do judaísmo foi a igreja de Antioquia, e eles começaram a mandar missionários. Inclusive, né, no capítulo 13, diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, né, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, ou alguém que foi criado, né, junto, mamou na mesma mãe, no caso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, pessoas influentes, né, e Saulo. E aí, servindo Deus ao Senhor, jejuando, se o Espírito Santo separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra. Então Barnabé e Saulo, aqueles que começaram a igreja ali, eles foram enviados para abrir outras igrejas. E aí o evangelho começa a espalhar. 2 anos depois, há uma briga, né, entre a igreja de Jerusalém e essa igreja aqui. Por quê? Porque essa igreja aqui de Barnabé e Saulo pregavam aos gentios e não impunham as leis judaicas à igreja. O que acontece? Começou a haver uma disputa, uma discussão, e Paulo então ele diz: não vamos aceitar isso. E ele convoca então um primeiro concílio da igreja, né? Igreja de Jerusalém, só dos judeus, e igreja de Antioquia, de gentios judeus. E eles então fazem a famosa reunião de Atos 15, onde se define: a partir de agora tem igreja judaica e igreja não judaica. A igreja judaica, se quiser, segue as leis, a lei de Moisés, mas a igreja bíblica, né, a igreja gentia, a igreja dos cristãos, ela não vai mais
obedecer aos mandamentos judaicos, né? A não ser os mandamentos, a não ser a fornicação, o adultério, a prostituição, pecados ligados à imoralidade sexual e carne sufocada, né? Com sangue que depois também é abolido, né? Não se observa mais. Irmãos, aqui em Antioquia se define então o que é um cristão, que não é mais um judeu. O que é um cristão? E nós vamos, no decorrer aí de 20 domingos mais ou menos, que isso dá 4 meses, nós vamos então nos aprofundar nessa ideia, né? O que é ser um cristão, como ser um cristão, como vive o cristão, o que pensa um cristão, o que come um cristão, que tipo de música ele ouve, que tipo de família ele constitui, que tipo de visão ele tem do mundo, né? Que tipo de pessoa ele é. Nós vamos, meus irmãos, trabalhar isso. E eu quero fazer então aqui uma avant-première, né? uma pré-estreia dos nossos próximos episódios que vão começar no ano que vem. O que é ser um cristão? Hoje, meus irmãos, ser cristão virou uma confusão, né? É porque cada nicho, né? Cada grupo tem a sua ideia do que é ser um cristão. Para vocês terem uma ideia, né? Na própria igreja, na igreja católica ocidental, tem lá as suas divisões, né? Do que é define, por exemplo, o Papa Francisco não era cristão verdadeiro para alguns, porque o verdadeiro cristão era o Papa Bento XVI, mas para o evangélico nem o Papa Bento XVI era cristão porque é católico. Na maior igreja brasileira, Assembleia de Deus, existem vários grupos também, né? Existem muitos grupos diferentes, inclusive, esse não é bem cristão. Irmãos, e agora, nos últimos meses, nos últimos anos, quando alguns países, né, se dividiram entre o Ocidente principalmente, né, entre conservadores e não conservadores e progressistas, por exemplo. Então, tem cristãos progressistas e tem cristãos conservadores, isso não no sentido clássico do termo, mas no sentido ideológico do termo, né? Todo cristão verdadeiro, ele é um conservador, né? Ele é um conservador no sentido clássico do termo. Por quê? Porque ele é a favor da família, ele é a favor daquilo que é correto, ele não é a favor por exemplo, assim, da liberalidade nos costumes, na vida. Então, ele, no sentido clássico, ele é um cristão, mas talvez não seja no sentido ideológico, né? Como o Natan falou aqui no início. Mas assim, então hoje tem essa coisa, né? Esse é um cristão, esse não é. Por exemplo, quem é progressista acha que os cristãos conservadores não são cristãos. Quem é conservador acha que os cristãos progressistas não são cristãos. Mas o que é um cristão? Hoje, meus irmãos, nós precisamos recuperar o sentido dessa palavra à luz da Escritura. O que é ser um cristão? Esse texto, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, ele nos dá indicativos do que é ser um cristão. Em primeiro lugar, o cristão é alguém que experimenta a graça de Deus. Verso 21 diz: Barnabé chegou a essa igreja de não-judeus, e a mão do Senhor, ele viu que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito desse povo, né, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, só judaica. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. C.S. Lewis, né, uma vez num debate perguntaram para ele, qual é o diferencial, o que diferencia a religião cristã das outras religiões? Eu fiquei pensando, antes porque eu não sabia um spoiler, né, fiquei pensando o que eu responderia. O que eu responderia se alguém perguntasse, qual é o diferencial? O que diferencia a igreja cristã ou a religião cristã das outras religiões? C.S. Lewis, que era um gênio, né, ele disse: a graça
a graça. Porque em nenhuma outra religião existe esse conceito de graça de Deus. Em nenhuma outra religião. O que é a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus é isso que nós experimentamos, de saber que ser cristão não é fruto de esforço humano, mas da graça de Deus que chama, atrai e converte. Por isso, Efésios capítulo 2, verso 8, tem esse conceito: pela graça sois salvos mediante a fé. Em nenhuma outra religião, meus irmãos, existe esse conceito de salvação pela graça, nenhuma outra religião. O budismo não diz que é graça, por quê? Porque no budismo é através do aperfeiçoamento ético, do comportamento correto, que a pessoa vai evoluindo por sucessivas reencarnações, até chegar à perfeição, até que a dinâmica das reencarnações ou desista, ou considere o sujeito perfeito. Aí ele vira pó do universo, né? Ele vira a perfeição. Nenhuma outra religião, meus irmãos, ela tem esse conceito. Por exemplo, o shintoísmo, né? Que mistura, que é japonês, e o confucionismo, que é chinês, eles têm quase o mesmo conceito. A salvação vem na reverência, na imitação do exemplo aos ancestrais. Então se cultua os ancestrais, por quê? Porque a partir do exemplo, né, dos ancestrais e do culto aos ancestrais é que o ser humano evolui então para a perfeição. E a salvação também a pessoa morre e ela vira, né, parte da energia universal. O cristianismo, ele prega a graça de Deus. Que é um cristão? É alguém que, e assim, estritamente, no entendimento da igreja cristã, principalmente da igreja reformada, ser um cristão é alguém que foi salvo pela graça de Deus. Não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus. O verdadeiro cristão, meus irmãos, ele se apoia, né, em Cristo, porque Cristo morreu para trazer a graça de Deus. Então, o cristão verdadeiro é alguém que crê na graça de Deus, que experimenta a graça de Deus, que sabe que a sua salvação não é alcançada por méritos, mas a salvação é mérito de Jesus. É claro que, mesmo entre os cristãos, isso também vai ser diferente. Alguns acreditam que a pessoa é salva ao imitar Jesus, outras, como nós, acreditamos que nós somos salvos ao crer na substituição de Jesus, ou seja, que Ele nos substituiu, vivendo a vida que nós não conseguiríamos viver, conquistando aquilo que nós não poderíamos conquistar. É a graça de Deus. Então, quem é um cristão? É alguém que experimenta a graça de Deus, é alguém que experimentou a salvação, é alguém que teve os seus pecados perdoados, é alguém que sabe que foi justificado. Em segundo lugar, aqui no verso 23, o que Barnabé fez quando chegou lá e reconheceu a graça de Deus lá? Ele incentivou esses cristãos, essas pessoas, a permanecer firmes no Senhor. Verso 23, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O que é ser um cristão? Quem é o cristão verdadeiro? Irmãos, o cristão verdadeiro é aquele que permanece firme em Cristo. Permanecer firme em Cristo, essa é uma definição de cristão. Quem é um cristão? É aquele que permanece em Cristo, aquele que está em Cristo. Permanecer firme de coração no Senhor. A vida cristã, então, não é um evento, me tornei cristão e acabou. A vida cristã é uma caminhada, é uma jornada de perseverança, né? Quem vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim, aquele que for cristão até o fim. Quem vai ser salvo? Aquele que não sair da fé, aquele que não cair da fé, aquele que não, no clássico, né, que não se desviar definitivamente da fé cristã, e quando morrer ele não for encontrado na impiedade sem crer em Jesus. A doutrina reformada vai trazer uma doutrina
maravilhosa sobre isso, ok? O salvo é aquele que persevera até o fim, aquele que continua crendo em Jesus até o fim. Mas como a salvação é obra da graça de Deus, essa perseverança é uma obra do próprio Deus que faz com que a pessoa persevere até o fim. Ou seja, ser cristão, meus irmãos, então, é seguir a Jesus diariamente, permanecer em Cristo, mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às dificuldades, porque, irmãos, nós vimos, experimentamos, inclusive no nosso meio, já pessoas que foram engolidas pela cultura, que não aguentaram a pressão da cultura, pessoas que, por exemplo, são cristãos até entrar para a faculdade, até ir para a universidade, lá entra em contato com teorias, com amigos, com ideias, com pressão. Desculpa, nunca tinha acontecido, mas sempre tem a primeira vez, né? Então tem pessoas que cedem a essa pressão, amigos, que cedem que cedem a essa pressão do mundo. O mundo é a cultura. Então tem gente que se torna adepto, o progressismo das ideias, ele ameaça o cristão fraco. Pessoa, olha, eu entrei em contato com uma visão mais progressista, pronto, já é uma ameaça à fé. Porque aí a pessoa vai ter que escolher, entre dizer que é um cristão e negar a sua fé. E quem nega a fé, será que quem nega a fé, por exemplo, aí que vem uma pergunta decisiva para nós. Quem nega a fé, quem era cristão, praticante, por exemplo, da capela, e aí entra em contato com uma cultura progressista e agora diz, não sou. A pergunta é, essa pessoa está perdida? Não necessariamente. Por quê? Porque digamos assim, a perseverança vai se ver no fim. Então, o que decide não é o começo da caminhada, mas o fim da caminhada. Como a pessoa estará no dia da morte, por exemplo, ou no dia da vinda de Jesus, ali vai definir. Aí a gente vê cristãos escandalizando, a fé. Aí tu tem uma decisão, pera um pouquinho, mas isso é suficiente para me escandalizar? Outro dia eu e a Adri estávamos vendo uma série, Lei e Ordem, e que houve um escândalo muito grande na igreja, lá onde se passa a série, que é Nova York, muito grande, bispos, padres, envolvido em pedofilia, em prostituição e tal, e um dos personagens do filme, da série, no caso, ele era um católico ex-praticante, desviado, afastado, não ia mais na igreja, e ele vê tudo aquilo lá e diz, olha, mas eu era católico, e ele vê aqueles escândalos todos, aqueles escândalos muito grandes na igreja que ele era, e aí eu pensei comigo, vai acontecer duas coisas com esse personagem no final. Ou ele vai ter a convicção de que realmente fez certo de se afastar, ou esse vai servir para que ele volte a frequentar a igreja. E aí, depois de resolvida a questão toda, padres presos, enfim, o filme termina e ele lá na igreja e dobrando o joelho e declarando amor pela igreja. Então, meus irmãos, no meio evangélico, no meio cristão, também isso acontece.
né? Essa semana, eu e a Adri tivemos uma notícia assim, muito triste, envolvendo o meio que a gente, né, uma igreja que a gente participou, de um pastor, talvez vocês tenham visto noticiários, em tudo que é lugar aí, um pastor preso por pedofilia. Um pastor que era meu amigo, não digo assim meu amigo, né, mas do meu grupo, assim. E isso é muito triste, né, de ver. Mas aí a pergunta é: mas o que tu faz com o teu cristianismo? Isso invalida o teu cristianismo? Meus irmãos, se o nosso cristianismo ele é do cristianismo que experimentou a graça de Deus, daquele que permanece firme em Cristo, isso não invalida a fé e não enfraquece a fé, antes fortalece a fé. Por quê? Porque esses escândalos eles podem enfraquecer o testemunho cristão, podem, mas eu tenho a missão de fortalecer isso de novo, porque existe gente íntegra, que vão ser íntegros até o fim. Então, diante do cristão fraco, do cristão que capitulou a cultura, do cristão que progressistou, né, e apostatou e abandonou a fé, eu preciso testemunhar a minha fé para esse cristão. Eu preciso testemunhar a minha fé. Porque em terceiro lugar, meus irmãos, ser cristão é desejar viver e viver em discipulado e em comunhão. Olha só, no verso 25, depois que Barnabé, no verso 24, vê, né, a igreja ali confessando a Cristo, a igreja ali permanecendo no Senhor, ele vai em busca de Saulo para fazer uma missão. E aí ele encontra Saulo, leva-o até Antioquia e diz aqui, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Paulo, né, vai em busca, foi encontrado por Barnabé vai em busca de Saulo, e por um ano eles ensinam aquela igreja, e ensinam a tal ponto que aquela igreja, que aqueles irmãos, eles começam a se identificar com Cristo, com a vida cristã, e começam a se parecer e falar sobre Cristo, falar sobre Cristo, falar sobre Cristo, falar sobre Cristo, e falar sobre Cristo, e falar, e aí o pessoal começa a chamar eles de cristãos. Agora, o que significa a palavra cristão? Então parece aumentativo, né? Então, cristão, aumentativo. Porém, a palavra cristão significa pequenos cristos. É isso que lá o pessoal de Antioquia começou a dizer: eles são pequenos cristos, eles são pequenos cristos, eles são pequenos cristos, são os cristinhos. Na verdade, cristão quer dizer cristinhos. São os cristinhos, os cristãos são os imitadores de Cristo, são os pequenos cristos, são os seguidores de Cristo. Irmãos, isso é demais. E até hoje esse nome ficou. Então o cristão, meus irmãos, ele é apaixonado por viver no discipulado e comunhão. Quando que uma pessoa começa a enfraquecer na fé? Quando ela se isola. Já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com vocês. O isolar-se, meus irmãos, da comunhão, da igreja, enfraquece a fé. Então o nome cristão surge dentro de uma comunidade, de um grupo de discipulado. A igreja não caminha sozinha, mas ela cresce em comunhão, né? Ela cresce com o fortalecimento da amizade, da comunhão, da conexão entre os irmãos. Porque o verdadeiro discípulo, ele aprende continuamente da palavra e se submete ao ensino de Cristo. E o verdadeiro cristão, meus irmãos, ele quer sempre aprender e aprende sempre mais, ele não se conforma. E aí a minha pergunta é: no que está enraizada a nossa vida cristã? A nossa fé ela é firme? No que eu creio? Por que eu creio? Por que eu pertenço à igreja? Por que eu sou um cristão? E por último, meus irmãos,
Nós vamos trabalhar muito, isso aqui é só o Avant Premier, né? A pré-estreia. Ser cristão é testemunhar Cristo ao mundo. No verso 26, aqui diz, né? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O nome cristãos foram dados pelos de fora, foi um testemunho, né? Foi um testemunho. Porque eles viam em Antioquia pessoas que viviam como Cristo. Isso é muito extraordinário. Os de fora viam que aquelas pessoas viviam como Cristo. Eles carregavam o nome de Cristo diante dos outros. Por isso, meus irmãos, o cristão, ele é identificado em primeiro lugar por aquilo que ele crê. Ele crê em Jesus. Mas em segundo lugar, ele é identificado por aquilo que ele reflete na sua vida. O que é ser um cristão hoje? Quando eu mudei aqui quando a gente se mudou aqui para bairro, que esse bairro aqui é unido, né? Jardim São Pedro e Jardim Floresta. Nós só tínhamos uma igreja aqui perto, que era a igreja presbiteriana, né? Ali no Cristo Redentor. E uma igreja batista aqui na esquina, ali em cima, que está fechada. Parece que vai reabrir agora. Mas não tinha mais nenhuma igreja por aqui. 9 anos depois que a gente mudou para cá, nós estamos cheios de igrejas aqui. Claro que não é porque eu mudei para cá que seja cheio de igreja, ou talvez seja, né? Mas, por exemplo, temos aqui na esquina, aqui na esquina, na segunda esquina ali, ou é para cá, né? A igreja Verbo da Vida. Aqui na esquina tem a igreja do Caminho, 2 anos. Esse ano passado esse ano mesmo abriu aqui um pouquinho mais para lá, a Salvation, né? Que era da Bola de Neve, né? E aí saíram e fundaram a Salvation ali. Aqui, 2 quadras para cá, tem uma igreja bem grande, que é a igreja Caminho Santo. Agora, essa semana passada, abriu aqui uma igreja que estava no Sojipa, a Igreja Batista Redenção, Batista Esperança, 2 quadras aqui também. Tem o Verbo da Vida, tem o Ponto de Fé mais para cima, e aí tem a nossa aqui. Mas o que é ser um cristão, meus irmãos? Será que todo mundo aqui é cristão? O cristão hoje, aqui no Brasil, meus irmãos, ele é fruto, né, de uma distorção. Quem é um cristão? Aí essa semana tivemos uma reunião de pastores aqui na Batista Esperança, e nós comentávamos sobre isso, que hoje cada um diz o que é um cristão. No meu tempo de conversão, ser cristão era, além de crer em Jesus, observar alguns costumes, né? Observar alguns costumes. O que era uma mulher cristã verdadeira? Uma mulher que não cortava o cabelo. Era uma mulher que não usava calça comprida, uma mulher que não usava maquiagem. O que era ser um homem cristão? Alguém que não andava sem camisa? Alguém que não usava bermuda? Alguém que não jogava futebol? Alguém que não bebia álcool, que não fumava? Um dia eu tenho uma irmã que ela é uma cristã desse modelo. Um dia eu me converti, estava já na igreja, ela chegou em casa e eu estava sem camisa. E ela me disse: tu está fora da presença. Eu disse: como assim? Tu está fora da presença. Deus vem, tu não vai ser salvo. Um outro conhecido meu disse: se tu for na praia e só molhar o pé na água do mar, tu já não é salvo. E a gente tinha um medo de não ser salvo. Um medo de não ser salvo. Um medo.
Então, se a gente passasse numa rua e tivesse uma música alta, a gente fechava os ouvidos para não escutar, porque se aquela música caísse no agrado, pronto, ela não era salva. Anos 80, até o final dos anos 80, e tem lugares que é assim ainda, né? Por incrível que pareça. Mas o que é ser um cristão, meus irmãos? Ser um cristão é alguém que segue a Jesus diariamente, é alguém que permanece em Jesus. Hoje, ser cristão é crer em Jesus e algo mais. Aí cada grupo vai definir esse algo mais. Cada grupo vai definir o algo mais. A nossa igreja, em 2018, que teve a eleição, né, é uma igreja muito nova, e houve uma divisão. Por quê? Porque na época da eleição, na época a gente não vigiou, né, eu não vigiei, eu não cuidei direito dessa coisa aí, e houve uma discussão entre os membros da capela, muito feia, muito feia. Por quê? Porque ali pela primeira vez então se falou em direita e esquerda, e lá na capela tinha irmãos que eram de direita e tinha irmãos que eram de esquerda, e alguns irmãos se chocaram, inclusive teve alguns que saíram, né, porque houve ofensas, e aí lá no grupo do WhatsApp a gente aí fizemos um acordo de não falar em política nos grupos da capela. Aí eu lembro que a gente proibiu, não, pessoal, a partir de agora não se fala mais de política. E aí o irmão saiu e a última mensagem dele foi muito desrespeitosa, né, porque ele disse, né, deu um viva lá ao candidato dele ainda, né. E foi uma experiência bem. Então desde lá a gente não fala mais, né, assim, não discute mais, a não ser os íntimos, né, assim, a gurizada aí fala, né, entre nós aqui. Mas hoje já está todo mundo mais homogêneo, né, não tem mais aquela bobagem lá que tinha. Tomou teu remédio hoje? Ah, fulano não tomou o remédio dela hoje, por isso que ela está falando isso e tal. Então no Facebook, né, rede social é uma praga, né, dessas horas aí. E muitas discussões, gente triste e tal. Depois que acontece isso, não tem o que fazer. Teve pessoas que chegaram e me exigiam um posicionamento tal, e como eu não me posicionava de forma tal, também me acusavam de um monte de coisa, saíam também, não permaneciam. Aconteceu com dois casais isso também. Mas para terminar, meus irmãos, o que define um cristão é isso, é permanecer em Cristo. E os pensamentos que são, tipo assim, que não são de acordo com o grupo. Bom, meus irmãos, se for pecado pensar, se é pecado, Jesus pode perdoar esses pecados também. Amém? Ah, mas porque se fala muito em ditadura, né? Ditadura. Mas o que é uma ditadura? Será que digamos assim, alguns falar, para alguns o grupo tal é ditador, o outro grupo é democrático. Para outros não, é justamente o contrário. Mas na igreja, meus irmãos, hoje, por exemplo, tem uma discussão no Twitter, principalmente, não é Twitter mais, é X, né? Teve um livro de uns 4 anos atrás chamado Tov. Tov é bondade em hebraico, né? Igrejas Tov, igrejas boas e igrejas não boas. Nossa, meus irmãos. Aí o Iago Martins, que é um personagem evangélico brasileiro lá do Nordeste, ele defendeu o livro. Outros atacaram o livro, que não existe
Existe, né, pastores abusivos, igrejas TOV e etc e tal. Irmãos, por incrível que pareça, houve discussões escandalosas. Por quê? Porque um grupo de cristãos defendeu o livro, que é cristão, evangélico, e outro grupo de cristãos atacaram o livro. Ofensas, 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 ofensas. Agora, eu não li o livro, tá? Mas se eu defender o livro TOV, eu não deixo de ser um cristão. E se eu for contra o livro TOV, eu não deixo de ser um cristão também. Por quê? Porque isso não define o meu cristianismo. O que define o meu cristianismo é a minha fé em Jesus Cristo. Eu creio em Deus como Criador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz. Eu creio que Jesus morreu na cruz por nós, por mim, em meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele está sentado à direita de Deus. Eu creio que Ele vai voltar. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na igreja. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio na ressurreição da carne e do corpo. Eu creio na vida eterna. Eu digo amém a essas coisas. Eu sou um cristão. Aí alguns vão ser mais perfeitos, outros vão ser menos perfeitos, mas serão cristãos. O que é um cristão? Irmãos, aqui na nossa igreja nós definimos isso há 8 anos atrás. O que é um cristão? É alguém que confessa com a gente o credo de Nicéia. Tudo isso que eu falei, né? Aqui está no credo niceno. Acrescentando no credo apostólico um só batismo para a remissão dos pecados. Ou seja, para nós aqui da capela, nós somos cristãos que considera todos que confessam o credo cristãos também. Então, o assembleano é cristão, o batista é cristão, o adventista é cristão, o reformado é cristão, o católico é cristão, o metodista é cristão, o anglicano é cristão, cada um com seus defeitos e suas qualidades. O pentecostal é um cristão, o pentecostal é um cristão, quem batiza o bebê é cristão, quem batiza o adulto é cristão. Por quê? Porque confessam o mesmo credo que a gente. Quem não é cristão? Quem nega o credo? Quem nega que Deus é o Criador? Quem nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quem nega a salvação, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição, a vida eterna, o perdão dos pecados, o Espírito Santo, a volta de Jesus, a igreja? Quem nega não é cristão, mesmo que já tenha sido. Quem é o salvo? Hoje é aquele que confessa tudo isso. Quem é o não salvo? Aquele que não confessa. Mas um salvo, ele é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. Amém? Irmãos, será que para finalizar, ser cristão não está fácil demais? A minha resposta é: eu convido vocês hoje para que o cristianismo de vocês não seja um mero cristianismo. Um mero cristianismo já é suficiente para salvar, mas eu convido vocês a não serem meros cristãos. O C.S. Lewis tem um livro, né, que no original é o mero cristianismo, ou seja, o que você precisa saber para não ser um perdido. O mínimo que você precisa crer para não ser um perdido, para não ser um pagão. Mero cristianismo. Para nós aqui, né, cristianismo puro e simples, né? A gente poderia ser salvo com o mero cristianismo, mas eu convido vocês. Ser um mero cristão já garante a salvação. Mas eu convido vocês a não ser meros cristãos, mas a viver algo mais, com mais devoção, com mais identificação com Jesus. É isso que eu convido vocês hoje. É isso que eu me convido diariamente, a não ser um mero cristão. Ok, um mero cristão já é ser um cristão. Quase cristão não é um cristão, mas um quase não
cristão ainda é um cristão. Olha, quase eu não sou um cristão, mas então eu sou. Agora eu quase sou um cristão, então eu não sou. Eu convido vocês a não serem meros cristãos. Sim, um mero cristão já seria salvo, mas eu convido vocês a ir para um degrau maior, né? Um cristianismo extraordinário, um cristianismo melhor, um cristianismo mais comprometido, um cristianismo que traga mais pureza à minha vida, mais devoção à minha vida. Eu convido vocês, vamos ser, meus irmãos, mais do que mero cristãos, mas cristãos. É isso que nós vamos trabalhar nos próximos meses. Vamos ficar em pé. Deus abençoe a vocês. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por este domingo, pela pregação da palavra. Nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Bendito seja o Senhor que nos salva, bendito seja o nosso Deus. Agora nós vamos participar da ceia, Senhor, e que durante a ceia a nossa fé seja vivificada, a nossa comunhão com a igreja, com os irmãos, seja fortalecida, porque nós participaremos de um meio de graça que fortalece a nossa fé. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comermos o pão ou bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. E vamos participar deste momento de comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja, que a nossa fé seja fortalecida. E mais uma vez nós queremos declarar a nossa fé em Jesus, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para perdoar nossos pecados e nos justificar. E por isso nós queremos declarar que nós cremos na justificação pela fé, e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Irmãos, venham à mesa e sirvam-se na mesa do Senhor, participando da ceia. Cantarei, contarei
poder. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, comam o pão. Graças a Deus. Recitem comigo o credo apostólico, o credo dos apóstolos, a nossa fé, a fé dos cristãos, a fé da igreja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos, em paz. Amém. Graças a Deus. 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 Olhe comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos uma semana abençoada para toda a nossa igreja, para todas as famílias da nossa igreja. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, que a tua boa mão seja sobre nós. Abençoa nossas crianças, abençoa nossos bebês, abençoa os mais velhos, os mais novos, abençoa cada família, abençoa cada casa. Senhor, também envia as provisões, a semana da gente pagar o aluguel da capela. Ó Deus, envia as provisões, Senhor. Deus, move provedores para nos ajudar, para ajudar com essa missão, e que o teu nome seja glorificado em tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dia 31 de outubro, sexta-feira à noite, às 19h30, nós vamos ter um culto da reforma aqui com a presença de convidados, de outras igrejas aqui reformadas de Porto Alegre. Vamos colocar mais cadeiras, vamos colocar todas as cadeiras que a gente tem aqui, e vamos ter sexta-noite, 19h30, dia 31 de outubro, dia da reforma protestante. Vamos ter um culto em menção, a reforma protestante, vai estar aqui bem bonito. Pastor Rodrigo Marjewski, que é da Assembleia de Deus do Jardim Botânico, é que vai estar aqui pregando com outros irmãos, vão estar aqui junto, outros pastores, outras. Espero que caiba o pessoal, A gente tem 100 cadeiras, dá para colocar todas as cadeiras aqui, vamos ver.
Também, meus irmãos, essa semana, dia 13, é dia de a gente pagar o boleto do aluguel. A gente precisa de recursos, precisa de contribuições. Então, se vocês têm contribuições para dar até o dia 3, façam isso, porque isso vai facilitar demais a nossa vida, a minha vida e a vida do Alex, tá bom? Deus abençoe vocês, boa semana, amém.